Após o estabelecimento de vários assentamentos ao longo do século XVII, os espanhóis acabaram se instalando na península da Flórida e deram início à exploração do sudoeste norte-americano. Os franceses estenderam seus domínios do norte para o sul, incorporando a região central dos atuais Estados Unidos à colônia da Nova França, enquanto que os ingleses conseguiram consolidar o controle sobre a costa leste do atual território estadunidense, onde fundaram as famosas 13 colônias. Nesse vídeo, vamos entender como se desenvolveu o período colonial no território norte-americano e como foi o processo de independência que levou ao nascimento dos Estados Unidos da América. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Em 1732, era estabelecida a colônia da Geórgia, a 13ª colônia britânica do atual território estadunidense, que ficaram divididas em 3 regiões: a Nova Inglaterra, as colônias centrais e as colônias do sul. Essas colônias eram administradas pelos britânicos como dependências ultramarinas e todas possuíam uma certa autonomia, além de eleições abertas a homens brancos, com exceção de judeus e católicos em algumas áreas. Apesar de estarem restritos ao comércio com outras potências europeias, as colônias inglesas da América do Norte encontraram parceiros comerciais lucrativos em outras colônias britânicas, principalmente no Caribe. Durante o estabelecimento das colônias no território norte-americano pelas potências europeias, vários escravos foram traficados para a América do Norte através do comércio transatlântico de escravos. As colônias do sul, favorecidas pelo clima e solo fértil, eram predominantemente rurais e desenvolveram economias mercantilistas prósperas baseado em um sistema agrícola de monocultura de exportação por meio da utilização de latifúndios e da mão de obra escrava que ficou conhecido como plantation. Esse sistema era baseado no cultivo de culturas comerciais como tabaco, arroz e algodão, que eram produzidos em troca da importação de outros produtos, e como resultado disso, essas colônias tiveram a presença da escravidão em proporções significativamente maiores do que em outras partes da América Britânica. Já as colônias centrais eram caracterizadas por um grande grau de diversidade religiosa, étnica e econômica. Tinham um solo muito fértil, o que permitiu que a região se tornasse uma grande exportadora de trigo e outros grãos. As indústrias madeireira e de construção naval também tiveram sucesso nas colônias centrais por causa das florestas abundantes, e a Pensilvânia teve um relativo sucesso nas indústrias têxtil e de ferro. Essas indústrias, juntamente com a presença de estuários de rios profundos, levaram ao surgimento de importantes portos como os de Nova York e da Filadélfia. Devido ao seu terreno rochoso, as colônias da Nova Inglaterra não possuíam um solo tão fértil quanto as colônias do sul e centrais, mas a terra fornecia alguns ricos recursos, incluindo uma madeira altamente valorizada. Essas colônias foram em grande parte formadas por vilas de pescadores e comunidades agrícolas, principalmente por pequenos fazendeiros que se tornaram relativamente autossuficientes. A economia da região gradualmente começou a se concentrar no artesanato e no comércio, onde apenas bens que eles mesmos não podiam produzir eram comercializados. Por estar localizada em uma região com uma abundância em vida marinha comercializável, a Nova Inglaterra se tornou um importante centro mercantil e de construção naval, servindo como centro de comércio entre a Europa e as colônias do Sul e se tornando parte da rede comercial britânica global. Também foi desenvolvido pela Nova Inglaterra um sistema conhecido como comércio triangular, onde adquiriam melaço nas Antilhas, transformavam em rum que usavam para adquirir escravos na África, que por sua vez eram comercializados nas Antilhas e nas colônias do Sul. No início do século XVIII, a escravidão já havia ultrapassado a servidão por contrato como a principal fonte de trabalho agrícola para as culturas comerciais no sul dos Estados Unidos, e apesar de se tornar legal e presente em todas as 13 colônias inglesas, a sociedade colonial ficou dividida sobre as implicações religiosas e morais da escravidão. Com as taxas de natalidade muito elevadas, baixa na taxa de mortalidade e assentamentos estáveis, a população colonial rapidamente aumentou de tamanho e durante a década de 1740 surgiu um movimento religioso chamado Primeiro Grande Despertar, expandindo a religiosidade nas colônias e alimentando o interesse pela liberdade religiosa. Ainda durante a década de 1740, as colônias inglesas, principalmente a Virgínia, entraram em uma corrida para comprar terras indígenas, já que a coroa inglesa insistia que a aquisição de terras deveria ser feita por meio de compras legítimas. Em 1754, tem início a Guerra Franco-Indígena,
que opôs as colônias norte-americanas do Império Britânico e do Reino da França, cada uma apoiada por várias tribos nativas. 2 anos depois do início desse conflito, a Grã-Bretanha declara guerra à França, dando início à Guerra dos 7 Anos. Em 1762, a Espanha entra na guerra ao lado da França na tentativa de invadir Portugal, um aliado dos britânicos. Só que essa aliança foi um desastre e a Espanha perde o Porto de Havana para a Grã-Bretanha. Então, no ano seguinte, como parte do Tratado de Paris, a Espanha cede a Flórida aos britânicos em troca da devolução do Porto de Havana. Também como parte do Tratado de Paris, a França cede aos britânicos as colônias do atual território canadense, onde é criada a província de Quebec, ocupando grande parte do atual território estadunidense. Também é cedida aos britânicos a parte da Louisiana que ia do leste do rio Mississippi até as montanhas Apalaches, enquanto que a parte a oeste do Mississippi foi cedida à Espanha, como parte do Tratado de Fontainebleau assinado secretamente entre os dois países no ano anterior. Só que a guerra acabou trazendo muitas despesas para o Império Britânico, e para manter as tropas militares britânicas estacionadas nas colônias americanas, os ingleses impuseram uma série de impostos como a Lei do Açúcar em 1764, que proibia a importação de rum e cobrava taxas sobre a importação de todo o açúcar que não viesse das Antilhas, e a Lei do Selo de 1765, que cobrava imposto sobre os documentos comerciais de jornais e livros. Os colonos se opuseram à taxação e acabaram promovendo vários protestos, fazendo com que essa lei de impostos fosse revogada. Mas uma série de outros impostos foram aprovados através das leis Townshend em 1767, aumentando novamente a agitação, principalmente na província da Bahia de Massachusetts. Em 1769, ocorre a Expedição Portolá, uma viagem de exploração espanhola liderada pelo militar Dom Gaspar de Portolá, partindo da região da Baixa Califórnia e sendo a primeira expedição europeia a chegar no território da atual Califórnia por terra. Isso dá início à colonização espanhola da região e nesse mesmo ano é fundada a cidade de San Diego. Para conter a agitação na província da Bahia de Massachusetts, o governo britânico enviou tropas para a colônia, levando ao massacre de Boston em 1770. Após o massacre, a maioria dos impostos foram retirados, mas o imposto sobre o chá foi mantido para afirmar simbolicamente o direito do parlamento britânico de tributar as colônias. Em 1773, com o objetivo de ajudar a Companhia das Índias Orientais que estava com problemas financeiros, foi aprovada a Lei do Chá, concedendo à companhia o monopólio do comércio de chá nas colônias. Isso resultou em uma manifestação que ficou conhecida como Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston, quando os manifestantes jogaram o carregamento de chá de 3 navios da companhia no mar, levando a uma escalada nas tensões. Os britânicos responderam fechando o porto de Boston e promulgando uma série de leis punitivas chamadas Leis Intoleráveis, que rescindiram os privilégios de autogoverno da província da Bahia de Massachusetts. As outras colônias se uniram à Bahia de Massachusetts e em 1774, com exceção da Geórgia, enviaram delegados para se reunir na Filadélfia e formar o primeiro Congresso Continental, com o objetivo de coordenar a resistência à coroa britânica. Os oponentes da Grã-Bretanha passaram a ser chamados de patriotas, enquanto que os colonos que mantinham a lealdade à coroa britânica passaram a ser chamados de lealistas. O primeiro Congresso Continental aprovou a Associação Continental, um acordo entre as colônias para impor um boicote contra os comerciantes britânicos, adotando um acordo de não importação, não consumo e não exportação como um meio pacífico para reverter as punições das leis intoleráveis. Em resposta, o parlamento britânico declarou Massachusetts em estado de rebelião e aprovou os atos de restrição limitando o comércio colonial com as colônias das Índias Ocidentais Britânicas e barrou a pesca de bacalhau dos navios da Nova Inglaterra na região da Terra Nova. O aumento ainda maior das tensões levou a uma disputa pelo controle dos armazéns de suprimentos militares e em 19 de abril de 1775, tropas britânicas foram enviadas para a cidade de Concorde para prender munições e prender os líderes patriotas. Isso acabou resultando nas batalhas de Lexington e Concorde, dando início à Guerra Revolucionária Americana, também conhecida como Guerra de Independência Americana. Então, em junho desse ano, o Segundo Congresso Continental formalizou as milícias patriotas, dando origem ao Exército Continental e nomeou o oficial militar George Washington como comandante-general. Em 1776, é escrita pelo estadista Thomas Jefferson a Declaração de Independência dos Estados Unidos,
baseada nos ideais iluministas de liberalismo e chamada oficialmente de Declaração Unânime dos 13 Estados Unidos da América. Essa declaração foi redigida pelo chamado Comitê dos Cinco, formado pelo próprio Thomas Jefferson como representante da Virgínia, pelo representante de Massachusetts, John Adams, pelo representante da Pensilvânia, Benjamin Franklin, pelo representante de Connecticut, Roger Sherman, e pelo representante de Nova York, Robert Livingston, e declarada no Segundo Congresso Continental da Filadélfia, considerando as 13 colônias como estados soberanos independentes e não mais sujeitos ao colonialismo britânico, e formalizando assim a Guerra de Independência Americana. Enquanto isso, no Oeste, ainda em 1776, a expedição Portolá chegava até a Baía de São Francisco, onde é fundada a cidade de São Francisco. No ano seguinte, delegados de 28 cidades se reuniram e declararam a independência das colônias britânicas, dando origem ao estado de Vermont. Durante a Guerra de Independência, o exército continental travou uma série de batalhas contra as forças britânicas apoiadas por soldados alemães chamados hessianos, e em outubro de 1777, nas batalhas de Saratoga, os colonos obtiveram a primeira grande vitória sobre os britânicos. Essa vitória encorajou os franceses e os espanhóis a se aliarem aos revolucionários, equilibrando assim as forças militares e navais com os britânicos, e sendo então considerado uma das vitórias mais importantes para a independência dos Estados Unidos. A partir de 1778, a guerra se estendeu para o sul, onde os britânicos conquistaram inicialmente importantes vitórias como no cerco de Charleston em maio de 1780, uma das piores derrotas dos patriotas na guerra. Em 1781, um grupo de 44 colonos e 4 soldados da Nova Espanha fundaram na costa oeste a vila de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, abreviada para Vila dos Anjos, e que mais tarde se tornaria a cidade de Los Angeles. Nesse ano, após várias vitórias no sul, os patriotas conseguem obter o controle sobre a maior parte das Carolinas e da Geórgia, e após a derrota na Batalha de Chesapeake em 5 de setembro e no cerco de Yorktown em 19 de outubro, os britânicos enviam emissários para negociar a rendição, e após 12 horas de negociação, os britânicos finalmente se rendem. Então, em 1783, é assinado entre o Reino da Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América o Tratado de Paris, encerrando oficialmente a Guerra de Independência Americana. Com a assinatura desse tratado, os britânicos renunciam à região do Vale do Rio Ohio ao sul dos Grandes Lagos, que fazia parte da província de Quebec, cedendo ela aos Estados Unidos, e a fronteira ocidental se estende até o rio Mississippi. A Flórida é devolvida à Espanha, e o paralelo 31 é definido como a fronteira sul do território norte-americano. E em 1787, a região do Vale do Rio Ohio se torna o território do Noroeste. Em 1789, é fundado pelos espanhóis na costa oeste do atual Canadá, mais precisamente na Baía de Nootka, na ilha de Vancouver, o posto avançado de Santa Cruz de Nuca, estabelecendo assim o território de Nootka, abrangendo grande parte do noroeste da América do Norte e desencadeando o que ficou conhecido como a Crise Nootka, quando alguns navios comerciais britânicos foram apreendidos pelos espanhóis na região. Nesse ano, é adotada a Constituição dos Estados Unidos da América, sendo a Constituição mais antiga em vigor no mundo. O renomado herói da Guerra Revolucionária George Washington é empossado como o primeiro presidente dos Estados Unidos, e no ano seguinte é aprovada pelo Congresso a Lei de Residência, aprovando a criação de uma capital nacional cuja localização exata seria decidida pelo próprio presidente. Então é fundada nesse ano nas margens do rio Potomac, em um terreno doado pelos estados da Virgínia e de Maryland à cidade de Washington, formalmente conhecida como Distrito de Colômbia. Ainda em 1790, para resolver a crise Nootka, foi realizado um acordo chamado Convenções de Nootka, no qual foi decidido que o território de Nootka seria administrado conjuntamente por Espanha e Grã-Bretanha. Também nesse ano, as terras a oeste da Carolina do Norte são cedidas ao governo federal dos Estados Unidos, se tornando o território do Sudoeste. Também tem início em 1790 o período conhecido como o Segundo Grande Despertar, considerado um renascimento religioso protestante que espalhou a religião por meio de pregações e desencadeou uma série de movimentos de reforma. Em 1791, o estado de Vermont é admitido à União como 14º estado,
e no ano seguinte o condado de Kentucky se separa do estado da Virgínia e também é admitido, se tornando o 15º estado norte-americano. Em 1794 é assinada a Terceira Convenção de Nútica e Espanha e Grã-Bretanha concordam em abandonar o território de Nútica. Então, no ano seguinte, os dois países se retiram oficialmente da região. Em 1796, a partir do território do Sudoeste, é estabelecido o estado do Tennessee como o 16º estado da União. Em 1798, uma parte do território da Geórgia, antes disputado entre os Estados Unidos e a Espanha, se torna o território do Mississippi, e em 17 de novembro de 1800, já sob a presidência de John Adams, o segundo presidente norte-americano, a cidade de Washington recebe a primeira sessão do Congresso e, dessa forma, é estabelecida oficialmente como a capital dos Estados Unidos da América. E foi assim que surgiu os Estados Unidos da América. No próximo vídeo, vamos entender como foi os primeiros anos dos Estados Unidos como país independente, como foi a expansão do território norte-americano para o oeste e como se desenvolveu a Guerra Civil Americana, um dos episódios mais importantes da história estadunidense. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.